Boa noite, pessoal. Que honra ter vocês aqui em mais um seminário, o último seminário do ano, e dessa vez com a presença ilustre da doutora Vânia, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Quero aproveitar também para falar sobre o livro dela, A Mente Nossa de Cada Dia. É um livro incrível, traz muito aprendizado para a gente, tanto quem está dentro do percurso da psicanálise, como em qualquer outro percurso, porque ele fala da nossa mente, fala dos recursos que a gente pode utilizar. Então, fica a minha dica de leitura para vocês, viu? E hoje, no seminário, a doutora Vânia nos deu a honra de participar para falar sobre o início de Freud com a psicanálise, que é através da histeria. E hoje ela vai apresentar para nós um dos casos de Freud. Então, vamos embarcar no vagão da doutora Vânia para a gente fazer esse percurso da psicanálise. Doutora Vânia, boa noite, bem-vinda, viu? Boa noite, muito obrigada, Josi, pelo convite, né? Estamos aqui para poder, mais uma vez, acrescentar mais um fio, né, a essa teia que a gente vai construindo aí da psicanálise, né? Como já foi dito, para os alunos mais, os veteranos e agora os novatos, vão aprender e terão a oportunidade de sempre ouvirem isso. Freud, ele construiu a psicanálise, né? A construção teórica da psicanálise, o invento da psicanálise, foi por meio dos casos que ele atendia à sua época, no século XIX. Então, ele começou a observar suas pacientes, e com isso, como a época era muito difícil o acesso a material acadêmico, artigos, livros, então, para que ele pudesse adquirir mais conhecimento, mais clareza, ele criou os homens de quartas-feiras, que foi como se fosse... É o nosso GAEP de sábado, e ele criou os homens de quartas-feiras. Ali se reuniam pessoas de toda a formação acadêmica. Era um grupo bem heterogêneo, mas ele sabiamente fez isso para poder angariar ali conhecimento para a construção da, então, psicanálise, já que era muito... era inacessível, né? Não tinha o que nós temos agora, essa quantidade de acesso, essa facilidade. Então, ele se reunia ali com psicólogos, geólogos, filósofos, matemáticos, psiquiatra, igual ele mesmo, outras especialidades de médicos, de todos os tipos, para ele poder fazer a construção. E, como já foi dito também, a maioria de seus atendimentos eram do sexo, era do gênero feminino. E por quê? Né? Já falamos isso no GAEP, mas não nos custa trazermos isso novamente. Por que que a maioria eram pacientes do gênero feminino? Sabemos que a época, no século XIX, e hoje em algumas culturas também, em algumas famílias, né, em alguma sociedade, ainda existe. A mulher era muito reprimida, a mulher ela não ocupava um lugar na sociedade, a mulher não tinha voz, e se falasse, ela não era ouvida. Então, ela reprimia seus sentimentos, ela reprimia suas opiniões, ela não tinha como falar. Então, isso tudo gerava nela um sintoma, então, um adoecimento. Por isso que a maioria das suas pacientes foram do gênero feminino. A exemplo de Dora, Emma, Elizabeth von R., Lucy R., Frau N., von N., Sabina, né? Ana O., que é a que a gente vai falar especificamente hoje, é exemplo dessas, entre tantas outras, né? Freud atendeu essa grande quantidade de mulheres exatamente porque elas eram as chamadas histéricas da época, e entendemos que essa coisa da histeria era porque elas convergiam, né? Aquele sintoma, a sintomatologia toda ali no corpo, não tinha como falar, então elas se debatiam, se jogavam no chão,
transformava, né, aquela dor toda ali corpórea. E um dos casos mais importantes de histeria, né, que Freud tratou foi de Ana O. Mas, na realidade, ele não tratou Ana O diretamente, né? Ana O era o pseudônimo de Berta, né? Berta Pamperheim era o nome dela. E a gente, até hoje, a gente usa um codinome, né? A exemplo da banca, quando leva o relatório, a gente não fala o nome do paciente. Então, ele tinha esse cuidado também, desde o século XIX, lá em sua época. Então, ele a chamava de Ana O, mas o nome verdadeiro depois, né? Foi revelado Berta Pamperheim, né? Então, ela, na realidade, a Berta, ela deu o pontapé inicial para Freud estudar e escrever acerca da histeria. Mas quem atendia a Berta, Ana O, quem a atendeu foi Joseph Breuer, que era um médico, né, que foi até... Freud foi mentor dele. Então, Freud usou esse caso para desenvolver suas teorias sobre a psicanálise, principalmente no livro que ele escreveu, Estudos sobre a Histeria, de 1895. Então, em 1895, devido a esse atendimento que ele fez indiretamente com a Berta, né, Ana O, ele deu início a esse livro tão famoso que a gente conhece aí, que é Estudos sobre a Histeria, né? Mas quem que era essa paciente? A Ana O. Ana O é uma jovem de 21 anos, né, que começou a manifestar sintomas histéricos em 1880. Ela cuidava do pai, o pai ele tinha sintomas, alguma doença, então ela começou a desenvolver, né, alguns sintomas que incluíam paralisias do lado direito do corpo. A gente sabe que o lado direito do corpo representa a parte racional, né? Desculpa, a parte emocional de nossas emoções. Então, ela começou a desenvolver essa paralisia do lado direito do corpo. Ela teve uma cegueira temporária. A gente que estuda mais a fundo, a gente sabe que o que afeta a nossa visão é porque algum motivo é proteção, a gente não está dando conta, né, de ver aqueles acontecimentos, né, Leia? Que já estuda isso aí comigo também. Ela teve dificuldade de fala, que se chama afasia, ou seja, essa afasia dela veio somar a esses sintomas, porque ela não tinha uma força para falar, ela se sentia, na realidade, incapacitada, ela não se julgava empoderada para trazer ali uma solução para aquilo que o pai estava sofrendo. Então, ela percebia que não dependia dela, então ela teve essa afasia, teve alucinações e episódios de confusão mental. Ou seja, ela desenvolveu vários sintomas por conta disso que ela estava experienciando ali com o pai dela. Ah, mas a gente pode pensar, mas toda vez que alguém lida com alguém próximo, adoentado, vai desenvolver alguns sintomas? Se olharmos com muito cuidado, sim. Quando alguém da família próxima adoece, a família toda adoece, de um jeito ou de outro. É verdade que isso ocorre. E o sintoma, ele é nosso amigo. A gente aprende isso. O sintoma, ele vem para nos falar que algo está desalinhado, né, Léia? A questão até de banca, né? O que é o sintoma? Às vezes isso é perguntado na banca. E eu sempre falo com meus alunos na pré-banca, é só falar que o sintoma é a linguagem do inconsciente, pronto, fechou. Quando vem o sintoma, é porque o inconsciente está dando um alerta, ó, alguma coisa está fora do lugar, tem uma peça aí que não encaixou. E aí, com isso, fazendo essa construção teórica, Breuer, que atendia a Ana O diretamente, ele começou a perceber que quando a Ana O falava do que estava acontecendo com ela, daqueles traumas, aquelas emoções reprimidas, quando ela falava aquilo ali durante o tratamento, ele percebia que ela tinha um alívio, que ela se sentia aliviada, como se fosse um desabafo.
E ela mesma falou, aí ela nominou que era uma limpeza, que ela estava fazendo limpeza da chaminé. Isso é muito importante, a gente guardar esse termo da Ana O, porque foi o pontapé inicial da histeria. E Breuer falou, então, era cura pela fala, né? Que fala talking cure, quem tem uma pronúncia de inglês melhor aí, né? Vai saber falar isso melhor que eu. Então, Ana O trouxe isso para Breuer como limpeza da chaminé. Ele falou, a cura pela fala. Ele percebeu que, enquanto ela falava, ela se sentia aliviada. E até hoje a gente percebe isso, desde quando o mundo é mundo, o poder da fala, né? O mundo foi criado pela palavra. Jesus falou, haja luz e houve luz. Que o homem domine sobre todos os animais, e assim foi. Então, a palavra é a nossa arma de guerra, só que muitas das vezes a usamos de forma errada. Então, essa limpeza da chaminé nós podemos observar hoje ainda, quando a gente está clinicando. O paciente, ele se sente aliviado quando ele está ali falando, mas enquanto psicanalistas, não podemos perder de vista que na clínica a gente faz psicanálise, não é aconselhamento. Mas se o paciente chamar de desabafo, nós vamos ouvir, mas a nossa elaboração é diferente, né? Não é aconselhamento, mas é uma limpeza que ocorre ali, né? E aí Breuer, com isso, ele viu que ela tinha algumas memórias, né, reprimidas, que quando ela verbalizava, quando ela revivia aqueles eventos, os sintomas tendiam a desaparecerem. E então eles começaram a fazer esses construtos teóricos, né? Nesse caso, que Breuer atendia a Ana diretamente. Mas, então, qual foi o papel de Freud nesse enredo, nesse drama aí com Ana O, né? Freud estudou, Breuer relatou para Freud, e nisso inspirou Freud a desenvolver suas próprias teorias sobre a histeria e os métodos de tratamento. Então, Freud concluiu que os sintomas histéricos eram manifestações de conflitos psicológicos internos, muitas vezes ligadas a quê? A desejos reprimidos, especialmente de natureza sexual. E quando Freud vem e fala de natureza sexual, minha gente, aí algumas pessoas falam assim, Freud era um pervertido, só fala em sexo. Mas quando ele está falando de natureza sexual, ele está falando de tudo aquilo que nos captura. Não está falando da sexologia, não está falando do coito, do acasalamento, do macho e da fêmea. Está falando de coisas sexual. Quando eu me olho no espelho, que eu quero fazer uma sobrancelha, cortar um cabelo, passo batom, o homem quando faz a barba, isso é uma natureza sexual, isso é da sexualidade. Nós somos o quê? Polimorfos, já nascemos pelo polimorfos, ou seja, todo o nosso corpo, temos prazer em todo o nosso corpo, é a sexualidade diferente da sexologia. Então, ele começou a perceber isso, e aí, nesse caso, como o Breuer falou para ele da cura pela fala, ele trouxe o quê? Então, uma associação livre. Ele enfatizou a importância de explorar esse inconsciente para tratar a histeria. Poxa, Breuer, você está falando que toda vez que ela fala, ela se sente mais aliviada, ela sente isso, sente aquilo? Então, isso é uma associação livre. O que é uma associação livre que a gente aprende? Fale-me tudo que vier à sua cabeça, sem ressalvas, sem superior. Não precisa ter medo, não tem moral, não existe o moral, não existe a moral dentro do consultório. A associação é livre. Ali, naquele lugar, você pode ser o que você tiver que ser. Você vai ser visto. Você vai ser acolhido. Você vai ser entendido, que a gente estuda para isso.
Então, ele começou a argumentar que, ao trazer esses conteúdos reprimidos à consciência e tratá-los, os sintomas podiam ser resolvidos. Por que ele falou isso? Porque Breuer falou para ele que percebeu que, quando aberta, Ana O falava sobre aquele sofrimento, acerca do seu sofrimento, que ela ficava mais leve, né? Se sentia melhor. Então, Freud falou, tá, então é conscientemente que ela está falando. Então, eu posso dizer que esses sintomas, quando vem a consciência, e sendo trabalhados, eles podem ser resolvidos. Freud falou e nós experienciamos isso na clínica que sim. Né? A gente experiencia que sim. E Ana O, ela não foi completamente curada por Breuer. Ela continuou a lutar, né, nesse artigo que eu estou lendo aqui, ela continuou a lutar com alguns problemas emocionais e físicos durante algum tempo. E a gente vai entrar lá naquela parte que Freud fala que sempre tem um resto. Né? Porque quando a gente começa a fazer a injúria celular, que é essa limpeza celular, às vezes a pessoa chega na clínica, chega no nosso consultório, com décadas de história. E não é assim que a gente vai fazer essa injúria. Na hipnose, né, Lé? A gente até faz umas 6 sessões, no MPC, né, na medicina germânica que a gente usa, a gente faz, mas na psicanálise não é estalando o dedo. Então, vem nesse artigo falando que ela continuou lutando ainda com alguns problemas emocionais e físicos durante algum tempo. Mas que mais tarde ela se recuperou. Ela se recuperou, abandonou a medicina tradicional e começou sendo uma ativista. Ela foi se dedicar a ser escritora também na Alemanha. Né? E por que a gente traz esse caso? E qual é o impacto desse caso da Ana O? É igual eu falei no início, foi um marco da psicanálise. Caso de Ana O. Ele atendeu Dora? Atendeu. No caso Dora, ele colocou um pós-fácil dizendo os erros que ele cometeu no caso Dora. Eu tinha esse pós-fácil, mas eu emprestei, não lembro para quem, e realmente eu tenho que procurar, que é um pós-fácil muito enriquecedor, que ele conta como ele errou no caso Dora, que ele fez uma conta-transferência negativa, e nos ensinando a não fazer o mesmo. Então, ele atendeu Dora, como eu falei para vocês, atendeu Emma, Elizabeth von R, atendeu Lucy R, Fran M. von N, atendeu Sabina, tá, um tanto. Mas por que Ana O? Ana O foi o marco, isso é importante, foi o caso mais importante, foi o marco no início da psicanálise, pois mostrou qual a relação entre traumas emocionais e sintomas físicos. Freud fez esse elo dos traumas emocionais e sintomas físicos. Porque, embora algumas das interpretações de Freud, de Breuer, tenham sido criticadas ao longo do tempo, a história é considerada um dos alicerces da psicanálise moderna. Porque a questão do sintoma convergir no corpo, e aí nós chamamos de histeria da conversão, né? Então, o caso de Ana O marcou a psicanálise porque estabeleceu conceitos centrais que moldaram essa nova abordagem terapêutica, que é a psicanálise, né? Como assim? Associação livre, né, gente? Essa nova abordagem, mas também foi criticada por questões relacionadas à metodologia, interpretação e desfecho, sabe? Alguns historiadores da época criticaram muito esse estudo de Freud e de Breuer, mas depois ele foi cada vez mais se aprofundando e o resultado nós temos hoje no século XXI. Já lá no século XIX ele estava certo. Né? Então, por que marcou a psicanálise? Porque foi introduzido a cura pela fala. O caso foi um dos primeiros a demonstrar que os sintomas físicos, paralisia, aquela cegueira temporária, podiam ser avaliadas como o quê? Como um desabafo emocional. E essa ideia, ela possibilitou que Freud fizesse o quê? O método psicanalítico.
e começou a utilizar a associação livre para acessar o quê? Conteúdos reprimidos do inconsciente. Então, a gente fala... Desculpa. A gente fala... Eu gosto dessa fala do Alexandre Simões, que a gente joga uma isca falsa, na hora que a gente está atendendo, a gente fisga um peixe de verdade. Então, ele introduziu isso, essa questão aí da cura pela fala, primeiro. E aí ele trouxe o conceito de repressão. Por que ele desenvolveu esse conceito de repressão? Porque a teoria é que a histeria era causada por traumas emocionais reprimidos no inconsciente. Então, ele introduziu já mais esse conceito, repressão. E no caso da Ana O, os seus sintomas estavam ligados a eventos traumáticos que ela não conseguia processar conscientemente, como a doença e a morte do pai, a morte do seu pai. Conscientemente, ela não conseguia. Então, ela teve aqueles sintomas que nós falamos lá no início, mas ela não estava conseguindo falar por quê. Ela não sabia por quê que ela ficou sem voz, né? Por que ela teve aquela paralisia do lado direito, já falei para vocês, do lado direito, aquela cegueira temporária, né? E aí, Freud trouxe outra observação. Ele trouxe para nós a relação entre psique e corpo, mente e corpo. O caso destacou como conflitos psicológicos. Como os conflitos psicológicos podem se manifestar fisicamente? Porque o que a histeria faz, né? Aquela conversão, converte o sintoma no corpo, a pessoa se debate, né? Joga, às vezes vomita, faz xixi perna abaixo, né? Então, pode se manifestar fisicamente, que foi algo revolucionário para a medicina da época, porque tratava sintomas histéricos como exclusivamente o quê? Endógenos, orgânicos. E Freud provou com esse estudo dele que não. E a outra importância que trouxe foi essa base para a psicanálise. No caso, ele foi usado por Freud e Breuer no livro, igual eu já falei, em 1895, né? Século XIX, que foi Estudos sobre a Histeria, que consolidou esse estudo, veio fechar esse campo da psicanálise como uma nova abordagem para entender e tratar os distúrbios psicológicos. Desculpa. E, então, por que foi criticado? Né? Já que ele trouxe essas coisas tão boas, né? E provou, né, com academicismo, por que foi criticado? As inconsistências na narrativa do caso. Então, estudos posteriores falaram que a cura de Ana O não foi tão completa quanto Breuer e Freud, sugeriram. E os estudos falavam que Berta continua a ter sintomas graves, e teve, sim, por anos após o tratamento. E algumas fontes indicam que ela foi internada em uma clínica psiquiátrica. Não tem artigo que fala sobre isso. Então, foi criticado por causa disso, porque não teve aquela cura, teve um resto. E também criticaram questões metodológicas, falando do tratamento, a carência do rigor científico, falando que não tinha embasamento acadêmico, que era baseado em observações subjetivas, falando que Breuer usava a hipnose, que era um método que não era sistêmico, não era sistemático, e que Freud, ao interpretar o caso, anos depois, baseou-se apenas nos relatos de Breuer e fez suposições que não foram confirmadas por evidências. Então, isso tudo a crítica discorreu. Falou desacordos também entre Freud e Breuer, porque Freud, como que eu posso falar, deu início a esse conto, né? Baseado ali em brigas. Aí já aproveitaram para falar que ele brigou muito, né? Aí teve esse desacordo, porque
Freud deu ênfase à teoria da sexualidade reprimida como causa central da histeria, enquanto Breuer discordava dessa visão. Freud falava que era uma questão sexual e Breuer falava que não era. Isso tudo os críticos trouxeram, no caso de Ana O. E Freud interpretou, sim, que ela tinha desejos sexuais reprimidos relacionados ao pai, uma visão considerada controversa e especulativa. E lá na frente a gente vai ver que ele já estava mexendo nos complexos, né, minha gente? Ele já estava vendo ali a questão do incesto, que a gente aprende bem lá na frente, depois, quando a gente vai ver as fases do desenvolvimento psicossexual. Então, por isso que ele disse que ela sofreu tanto, que ela tinha esses desejos reprimidos pelo pai. Ela queria ser mulher do pai, a pessoa já achava isso. Não, ela admirava o pai, como a gente vê hoje na idade da criança, naqueles complexos que passa pelo narcisismo e pela castração. E aí teve também a crítica de revisões feministas, falando que Ana O, né, a Berta, ela se tornou uma ativista feminista importante na Alemanha, exatamente para provar que não era aquilo de questão sexual. E aí alguns críticos argumentam que Freud e Breuer interpretavam suas reações emocionais de formas reducionistas, ignorando aspectos sociais, como as pressões sobre as mulheres na sociedade da época. Sabe? Então, teve todo esse caso também. Aí teve um declínio da ideia de histeria. Desculpa. E aí o conceito de histeria como diagnóstico caiu em desuso, sendo substituído por categorias mais específicas, como os transtornos somatoformes e transtornos dissociativos, que possuem abordagens e diagnósticos mais precisos, né? Então, a crítica fez todo esse movimento para poder trazer isso para a gente. Mas o impacto, como que é esse impacto? Continua duradouro ou não? Né? E aí, nesse estudo aqui meu, diz que, apesar das críticas, o caso de Ana O foi um marco no desenvolvimento inicial da psicanálise, porque ela introduziu a ideia de que o inconsciente desempenha um papel fundamental nos sintomas psicológicos e destacou a importância de um método terapêutico centrado na escuta e no diálogo. No entanto, sua interpretação reducionista e falta de rigor levaram a debates que continuam até hoje. Então, se a gente for procurar materiais, até hoje, nós vamos ver que ainda existem alguns críticos, principalmente agora, do século XXI, que não aceitam essa coisa que Freud fala que era porque ela tinha essa questão sexual com o pai. Entendeu, minha gente? Está todo mundo caladinho? Está todo mundo entendendo tudo? Está muito bom. Está muito bom, estamos seguindo. E aí, como que fica, então, essa questão? Alguém quer colocar alguma coisa com relação à Berta, Ana O? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Podemos prosseguir? Eu acho que está completinho, né? Está redondinho? Redondinho. Então tá, mas aí como que fica, então, esse caso da histeria na atualidade, minha gente? Como é? Que a gente aprendemos que antes a histeria era um caso só da mulher, né? Era aquela coisa ligada ao útero, né? Histeria vem do grego de útero, então o homem não tem útero, então só a mulher que era histérica. E a gente aprendeu que não, né? Que não é isso mais, somente. Então, como que está essa questão da histeria na atualidade? Então, o conceito de histeria passou por uma significativa transformação, tanto no campo da psicanálise, quanto no campo
da psicologia, né? E agora é descrita, igual eu falei, como um distúrbio predominantemente em mulheres, que era relacionado ao útero, né, que vem do grego, a histeria, perdeu esse caráter específico, ganhou novas interpretações. Então, a medicina e a psicologia, como eu falei, traz para a gente esses transtornos somatoformes. Então, a medicina contemporânea, a histeria foi amplamente substituída por categorias diagnósticas mais específicas, como transtornos somatoformes ou transtorno de conversão, presente no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E aí a gente volta e lembra, nós psicanalistas, nós não damos o diagnóstico. Fala assim, essa paciente tem histeria, nós damos o prognóstico, né? Que é aquela frasezinha que é fácil a gente lembrar. A gente pode falar que ela tem um transtorno de alguma coisa, tem uma angústia de alguma coisa, mas nunca falar ela está com, sabe, ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela tem histeria. Nós não fazemos esse diagnóstico, e sim prognóstico. Então, esses transtornos, eles são caracterizados por sintomas físicos, igual eu já falei, né? Que não possuem uma explicação médica clara, mas estão associados a fatores psicológicos. Exemplos, vamos voltar lá. Paralisia, cegueira, aquela crise convulsiva, sem nenhuma causa orgânica detectável. Aí tem isso, a medicina traz isso, né? Difere do conceito original de histeria, uma vez que agora não está mais restrito, a mulheres. Não está mais, não é só para mulheres. E aí a psicanálise, ela também ampliou esse conceito de histeria. Então, na psicanálise, o conceito de histeria permanece relevante, mas em um sentido mais simbólico. Olha aí o simbolismo que a gente falou no CAEP, sábado. Estrutural. A histeria é compreendida como uma estrutura subjetiva, que envolve o quê? Envolve um conflito psíquico. Como assim um conflito psíquico? Como que é esse, né? Como que é conflito psíquico? Conflito, eu costumo falar que a nossa língua portuguesa ela é falante, então conflito já é uma batalha, né? Já é uma luta, já é uma guerra. Então esse conflito psíquico é uma luta entre o desejo e a repressão. Eu quero, mas não posso. Aí lá vem no id, né? Aí já vem um superego falando, barrando, não pode, eu quero, mas não posso. Então a histeria, a psicanálise evoluiu para um conflito psíquico. Sintomas conversivos. Como assim conversivo? É uma manifestação do inconsciente no corpo. E hoje nós vemos isso claramente, não só em mulheres. A gente pode observar isso na clínica, em homens também. Ah, então a histeria é só essa manifestação no corpo? Não. Então, a gente vai ver muito artigo, tem muito tipo de histeria, não é só manifestação do corpo, né? E tem uma relação com o desejo. O sujeito histérico, ele tende a se posicionar em relação ao desejo do outro. Aí, frequentemente, busca o quê? O reconhecimento e questionando os papéis sociais e sexuais. Então, isso que o outro não me dá, também me causa algo, tem relação com o meu desejo. Porque o outro, ele tem as faltas dele também, ele tem lá os seus gaps. Então, nem sempre ele vai estar pronto para atender o meu desejo. E isso me traz um desconforto. Isso me atravessa com relação ao meu desejo. Então, o sujeito histérico, ele tende a se posicionar em relação ao desejo do outro. Porque acha que o outro está ali para o seu belo prazer. E não é isso que acontece. Né? Por exemplo, os psicanalistas interpretam a histeria como uma forma de protesto ou questionamento diante de situação de opressão, especialmente em contexto de gênero, né? A gente vai e faz essa interpretação, como se fosse um protesto. E é um protesto de quem? Falei acima. Do meu eu, que foi reprimido, do meu desejo, que não foi atendido, que não foi ouvido. Então, isso gera
me gera um desconforto, né? E aí, a gente pode falar da histeria na cultura contemporânea. Então, na cultura contemporânea, a histeria é vista como uma metáfora para certas dinâmicas sociais e coletivas. E a quem que nunca ouviu falar fulano é histérico? E lá vem, lá, fulano é histérico, já está todo histérico, né? Na linguagem popular. A pessoa fala muito isso, até sem saber do que ele está querendo, o que ele está querendo falar, está querendo tratar o quê, mas existe. Então, a gente tem essa manifestação social. Existem movimentos de massa, ou fenômenos de pânico coletivo, analisando como expressões histéricas de conflitos sociais reprimidos. A gente já ouviu falar isso, ó. Teve uma crise histérica ali, fulano, está tendo uma histeria imensa lá na Praça 7, lá não sei onde. Isso tudo porque há o quê? Um movimento, uma luta por reconhecimento. Porque o ser humano está sempre buscando um espaço, um lugar, o reconhecimento. Reconhecimento de gênero, por exemplo, comportamento antes classificados como histeria, é essa busca desse reconhecimento. Quando a mulher, lá no século XIX, lá no manicômio, né, que Breuer visitava, Charcot, melhor dizendo, visitava, chegava lá e se jogava no chão, ali elas estavam, né, tinham feito urina, até fezes, descabeladas, se debatendo na parede. Isso já era uma luta por reconhecimento. Alguém me percebe, alguém me ouve, minha voz, eu não tenho voz. Então, era tentando legitimar uma expressão de desigualdade, ou violência simbólica. Né? Tinha todo um simbolismo por trás ali daquela atitude ali da mulherada, né? Digamos assim. E aí a gente esbarra novamente em críticas e releituras feministas. Aí o conceito histeria foi fortemente criticado pelas feministas, que apontaram seu uso histórico para patologizar mulheres e desqualificar suas experiências e demandas. Sabe? As feministas falaram que isso foi feito só para poder diminuir a classe das mulheres. Então, hoje, há um esforço para reinterpretar a histeria como uma expressão legítima de sofrimento ou resistência diante de estruturas sociais opressoras. Né? Então, hoje está tendo esse esforço, tem esse movimento, falando assim, não é que ela está histérica, ela está fazendo esse movimento devido a esse lugar que alguém ou a sociedade está querendo obrigá-la a ficar. É o que a gente fala até hoje. Quando a gente dá o poder para o outro ele nos coloca onde ele quer. Se nós não sabemos o caminho que devemos seguir, que queremos seguir, a pessoa vai apontar a nossa direção. Ela vai escolher, vai nos empurrar. Né? Então, essa histeria na atualidade, né? Embora a terminologia médica tenha mudado, a histeria continua sendo uma ferramenta interpretativa rica para compreender manifestações do inconsciente e dinâmicas sociais. Na prática clínica, como é que a gente faz isso? Ela é abordada de forma mais ampla e inclusiva, reconhecendo tanto sua dimensão simbólica quanto os sofrimentos reais que a acompanham. E quando a gente traz essa coisa de simbolismo, minha gente, a gente lembra de quê? Da catexia e contra-catexia. Nós precisamos saber o quê? Lembrar o quê? Se o conteúdo ele foi reprimido, é porque nós não demos conta de lidar com ele como ele é na realidade, né? Então, se ele consegue transpor, digamos assim, a barreira do recalque, ele não vem igual ele foi reprimido. Porque se ele voltar igual reprimido, o que vai acontecer com o nosso ego? Alguém lembra o que acontece?
que acontece no nosso ego? Se o que for reprimido atravessar a barreira do recalque e voltar, um exemplo, uma pessoa ela foi violentada, e aí ela desenvolveu uma obesidade mórbida, e ela não sabe por que ela desenvolveu aquela obesidade mórbida. E aí ela entra em terapia e análise, e aí ela tem um insight e fala assim, tá, eu acho que eu estou assim porque eu presenciei a minha prima, namorado dela, a violentou, ou presenciei a minha irmã, ou isso e aquilo, né? Foi ela. Mas o retorno veio nessa simbologia, dizendo que foi a prima dela, porque se retorna mostrando ela, aquela cena toda, ela ia o quê? Estratificar. Estratificar, a cerca caiu, não é verdade? Quando a gente desestrutura, a cerca tomba. Estratificou, caiu no chão, acabou. Tem um filme, né? Estratificar. Então, acontece isso. Então, quando há isso, tem uma nuance ali naquilo tudo. Eu quis falar de estratificar e esqueci o que eu estava falando. A verdade é essa. Mas vamos voltar lá. Esqueci, né, Leia? Ai, ai, ai. Nessas características, né? Então, tá. Os sintomas histéricos, especialmente no período clássico, né? Variados, como a gente falou. Quais eram? Paralisias, contraturas. Estou lendo aqui. Perda de sensações ou anestesias, convulsões, espasmos, anamneses, estados de dissociação, cegueira, né? Afonia, A visão surdez, turva, né? é isso, alucinação, estado de transe, isso tudo, né? Esses sintomas todos vieram para desafiar a medicina tradicional da época, né? Então, Freud revolucionou com essa abordagem que ele fez sobre a estreria, porque ele veio trazendo. Aí, o que ele fez? Ele introduziu uma leitura simbólica e psíquica, que é o conceito que eu falei. Ele trouxe repressão e desejo. Então, Freud entendeu a histeria como expressão de desejo, como eu falei para vocês, inconscientes. Sintomas físicos se convertendo ali nesses conflitos. Aí ele trouxe outra construção teórica, transferência e resistência. Por quê? Durante o tratamento, Freud identificou a transferência como um mecanismo central para compreender os conflitos histéricos, que a gente usa até hoje. Se a gente não tiver, se o nosso paciente não fizer uma transferência e a gente não contra-transferir positivamente, o paciente transfere aquela dor, aquele sintoma, aquela coisa dele. E nós contra-transferimos positivamente, nós aceitamos. Pode ocorrer de contra-transferir negativamente, que aconteceu no caso de Dora. E aí ele introduziu a função do sintoma também. Então, ele fez uma construção, um construto, né, teórico. Então, para Freud, o sintoma histérico tinha uma função dupla. Expressar um desejo inconsciente e, ao mesmo tempo, proteger o indivíduo de enfrentamento direto desse desejo. É o que eu te falei, que eu falei para vocês, a questão de dar conta, para não estratificar, a mulherada da época se jogava na parede, fazia xixi, vomitava, se debatia, né? Tinha essa contratura, isso tudo que a gente falou. Aí ele trouxe o transtorno de conversão também, que é outro termo histérico, substituindo esse somatoforme também, e trouxe que essa questão está ligada, sim, a fatores emocionais. Trouxe ainda a questão de dissociação, que anteriormente a histeria veio como coisa dissociativa. E ele falou que era dissociação de identidade. A pessoa histérica, na época lá do Charcot, no manicômio, ela não sabia nem o nome, né? Então, ela desassociava, igual a gente fala hoje, ó.
Então tá, então eu quero que você visite o seu inconsciente, mas eu quero que você visite desassociado, ou seja, você vai estar como assistindo a uma tela de cinema ou TV. Você não está naquele lugar, mas você vai se ver. Né? Aí a relação com o desejo do outro, que eu falei já, né? Que o outro tem as próprias limitações, seus desejos, seus gaps também. Ele trouxe o fator protesto e insatisfação, que a histeria tinha que lidar com questionamento contínuo das normas e papéis sociais, especialmente relacionado a gênero e sexualidade. Isso a gente experiencia até hoje. E o uso do corpo como linguagem, já que eu não posso falar, eu vou me expressar desse jeito aqui. Eu vou fazer xixi de perna baixa, eu vou vomitar, eu vou me jogar na parede, vou me debater, e aí vamos ver que leitura que vocês vão fazer. E trouxe essa questão aí do gênero que foi falado, e da sociedade também, que já foi falada, né? Mais o quê? Da crítica, que eu já falei também, né, sobre o conceito, e que mesmo com novos nomes e interpretações, continua sendo o quê? A chave para entender. Entender o quê? As relações entre corpo, mente e cultura. A histeria ainda hoje é isso, essa relação entre mente, corpo e cultura. Alguém quer falar alguma coisa? Josi, acabou que ficou... Me pediu para fazer e o negócio está aí, ó, com a cara lindinha e bela. Tá vendo? Hoje em dia, um dos sintomas que está sendo muito comentado e reconhecido como esse sintoma no corpo, né, da mente, quando fazem as pesquisas médicas para ver a questão orgânica e não estão encontrando, é a fibromialgia. Então, já consegue ver essa relação. Você está vendo? Acomete mais mulheres, mas tem muitos homens que têm os sintomas da fibromialgia. E quando tratado, eu tenho uma amiga psicanalista, inclusive o TCC dela, quando a gente fez o curso, foi sobre isso. Quando ela fez terapia, ela conseguiu eliminar a dor da fibromialgia. Ela descobriu o que causava dor. Aí, no trabalho dela, ela vem abordando sobre isso. Olha que coisa bacana. É a nova psicossomática, né? Que fica na mesma, porque integra a relação mente e corpo, né? Considerando que as emoções e os traumas, eles podem influenciar diretamente na saúde física. Exemplo, fibromialgia, gastrite, enxaqueca, hipertensão, muitas vezes o estresse, que é o que é da mente, né? Eu achei interessante você falar aí do dissociativo, transtorno dissociativo, né, doutora? Porque hoje é muito falado, que é a histeria mesmo, é porque ele inclui uma fuga dissociativa, né, que é a amnésia psicogênica. Psicogênica, gente? Uhum. Ou até mesmo esses transtornos mais complexos, né, como o transtorno dissociativo de identidade, que vem crescendo, vem aparecendo, na verdade. É a desconexão entre mente e corpo que está presente, mas é semelhante ao que Freud observava, né, nos pacientes histéricos. É bem semelhante. Sim. E o interessante que Josi trouxe essa questão da fibromialgia, a gente ouve muito falar hoje em dia a fibromialgia, né, como sendo a doença da alma, né? Doença da alma. Exatamente. Hoje eles estão até usando um colarzinho. Doença da alma. Eu tive uma pessoa também, Josi, ela tomava 26 remédios. Né, Leia? Ela passou por muita coisa, mas ela mergulhou na terapia, hoje ela é outra mulher. Hoje ela toma uns 6, mas eram 26. Hoje ela é outra mulher, sabe? Transformada, empoderada, mas é assim, uma doença da alma mesmo, que a gente pode ver como que é isso, é uma manifestação, né? É uma histeria com o nome de fibromialgia. E hoje as pessoas tentam banalizar ou tentam pesar uma mulher como histérica sem saber, né,
todo um academicismo, toda uma pesquisa, todo um trabalho que está ali por trás dessa questão, dessa questão histérica, né? Vulgarmente fala assim, histérica. Da Ela é mulher e histérica. do homem, né? Isso, O homem, a gente pode colocar aí como uma característica que a gente pode puxar ali para a histeria, é o burnout, porque quando há uma estar de trabalho, né, o corpo do homem manifesta. Eu fui procurar aqui também, que eu tinha esquecido o nome da doença, o vitiligo. Ele também já é reconhecido como uma doença da mente. Inclusive, pessoas que sofreram abusos sexuais começam as manchas por onde começou o toque. Então, já tem estudos que falam sobre isso. Inclusive, teve até uma participante do Big Brother, que ela tinha vitiligo, e no determinado momento, ela fala que, quando criança, ela sofreu abuso sexual. Quando ela começou o programa, ela não havia dito. E aí, como eu já sabia sobre alguns estudos que tinha sobre, né, essa manifestação no corpo, eu falei, sim, possivelmente ela sofreu abuso. E como eu gosto de acompanhar o Big Brother por conta dessas histórias, que a gente vê o que está, assim, se você acompanha direto, né, ali quase as 24 horas com eles, quando eles conversam ali entre eles, que estão mais relaxados ali, digamos assim, eles trazem relatos da vivência deles. Então, ela foi, num determinado momento do programa, ela relata que ela já tinha sido abusada sexualmente. Então, e quando ela fala sobre esse relato, o lugar que ela tinha mais mancha era onde mais acontecia os abusos. Então, assim, hoje em dia, esses dias eu estava vendo uma reportagem, até com a doutora Beatriz, a psiquiatra, um convidado foi, e ele estava falando que hoje os médicos, eles vão além dos sintomas do DSM. Eles vão vendo o que está por trás daquilo. Porque às vezes é uma gastrite, mas uma gastrite ocasionada por quê? Né? Já se entende que todas as doenças são originárias no nosso intestino. Se o nosso intestino não vai bem, nada vai bem. Há quem diga que ainda é o nosso primeiro cérebro, já nem é considerado mais o segundo. Se ele não é a neurociência, né? A neurociência fala sobre isso. Se ele não absorve vitaminas, se ele não está em bom condicionamento, ele não consegue emitir sinais para o cérebro. Porque ele também tem sinapses, ele também tem células. Então, ele tem toda uma estrutura. E a medicina já reconhece que muitos sintomas que chegam para a parte de clinicar como orgânico são psicológicos. Eu já acompanhei um caso também de uma amiga, que ela tinha vários sintomas de alergia por causa de roupas que tinham cor, e devido à demanda alta dela procurar ajuda em hospital, em emergência, porque ela realmente tinha as crises, ela manifestava mesmo, ela deslocava para o corpo toda aquela emoção dela, os médicos falarem para ela, você precisa de ajuda psicológica, porque aqui, orgânica, a gente não consegue ajudar. E era realmente psicológica, era a carência que ela tinha do esposo. Tanto que ela dava as crises e ela pedia para ser filmada e fotografada para que enviasse para o esposo, durante as crises. Então, assim, o corpo dela psicossomatizava, ficava vermelha, ficava empolada, a voz modificava, tudo. Eu falo que tem dois filósofos que eu gosto muito, que são os cantores Bruno e Marrone, e aí eles cantam uma música que fala assim, é tudo real as minhas mentiras. Também, se não for, não me faz mal, não me faz mal, não. Então, são reais essas mentiras que a gente conta para o nosso corpo, que são as verdades que a gente dá conta de elaborar. Né? O nosso corpo é a nossa válvula de escape. Então, quando a gente tem uma crise de estresse, tem uma cegueira, perde a voz, o corpo dói, a cabeça dói, o que o nosso corpo está querendo dizer? Qual é o grito de socorro que ele está implorando para a gente? Né? Ele nos dá esses alertas. O Souza, ainda falo mais do exemplo, agora na contemporaneidade mesmo, né? Os ataques de pânico, né? Que com sintomas físicos severos que está chegando, né? E os ataques de pânico ainda pode sensação de asfixia.
os ataques de pânico ainda pode considerar como histeria coletiva. Pois é, porque tem a paralisia temporária, né? A síndrome de burnout que você disse, né? Que são sintomas físicos devido ao estresse emocional mesmo. Pacientes com traumas graves, como refugiados ou sobreviventes de abusos, que você falou, eles apresentam mesmo sintomas corporais inexplicáveis, tem muita coisa que não tem explicação. Então, assim, evoluiu, mas é a histeria. Da mente passando para o corpo, né? Igual assim, você falou aí do vitiligo, depois, em outra ocasião, posso até contar para vocês, acho que eu falei para a doutora Vânia, que eu atendi uma moça com vitiligo, e foi por causa de uma separação, assim, que ela jamais esperaria. Uma separação foi muito dura para ela, sabe, assim, o marido foi embora e separou, e ela não queria mais ser vista de forma alguma. O que que ela fez? Ela adquiriu o vitiligo para não querer sair, para não querer ser vista. Exatamente. Camuflou, né? A pele camufla, muda. Eu vou mudar a minha cor, vou mudar tudo para não ser reconhecido. O importante é que nós descobrimos, né? O interessante disso aí, que não é que não está fugindo da histeria, não, está até dentro mesmo. O interessante é que a gente, quando estuda a relação do sintoma com o órgão, com o local do corpo que aquilo ocorre, a gente percebe que qual é a função. Fica uma coisa assim, não é que fica fácil, mas fica uma coisa assim muito lúdica. Qual é a função daquele órgão que foi acometido naquele sintoma? Quando a gente consegue responder à função daquele órgão, a gente consegue entender por que ele ficou, tipo assim, lesionado. Igual a pele. A pele é o nosso maior órgão, né? É o maior órgão do nosso corpo. Qual que é a função da pele? Além de manter a temperatura, né, corpórea, além de nos manter confortável, que não acontece mais, né, a gente morre de calor, não acontece isso mais. Mas quando Deus criou, foi para isso, né? Além de manter a temperatura ideal, a pele serve de proteção. Ela protege, ela nos protege nossos órgãos, é a primeira camada, né? Essa derme protege nosso corpo, nossos órgãos, tá? Então, toda vez que eu me senti, a Josi falou isso, Leia atende, tem esses casos, a gente que dá, que Leia, assim, Leia é meio minha sombra, sabe? O que eu estudo, ela estuda, né? Ela até fez assim, o que a gente faz, assim, é meio assim, como se fosse assim, nossa sombra, sabe? Gosto. Então, assim, tudo que ocorre comigo, se eu me sentir desamparada, se eu me sentir desprotegida, vai se manifestar na minha pele. Você falou do estupro, tá? Essa pessoa que foi violentada, ela foi o quê? Desprotegida. Ela não se sentiu protegida. Mexeu com a integração dela. Exatamente, exatamente. Então, é manifestado no corpo. É assim, é bem lúdico, sabe? Essa língua portuguesa nossa é bem lúdica, interessante. Quando o paciente chega no seu consultório, né? Não adianta, você não está reparando, mas você não é cega, né? Você vê. Tem um cara no Insta que faz... Eu morro de rir com ele, que ele fala assim, o que adianta você ter 2 olhos e não ver que eu sou o amor da sua vida? Ele fala desse jeito, eu morro de rir com o que ele posta rapidinho, né? Então, o paciente chega no nosso consultório, a gente já viu tudo, só que nem tudo a gente fala, Então, a gente já vê como que está esse paciente, né? Como que ele senta na cadeira ou no divã, se ele está mexendo muito a mão ou não, porque o corpo fala o tempo todo, e a relação dele com o alimento. Não é a crítica, a gente já vê tudo, a gente fica esperando ele trazer, entregar aquele material, mas já vê tudo, né? Tem uns que falam assim, não, eu não como muito, isso e aquilo. Tá tudo bem, eles falam que não come muito, mas é aquilo que você está percebendo enquanto analista, como é que é? Né? Sabe? Então, a relação entre mente, corpo e emoção. Exatamente, sabe?
igual, vamos Com supor... o olhar clínico do psicanalista. Exatamente, porque a mídia fala que o protótipo ideal é a mulher magra, não sei o que lá mais. Não. A magreza não quer dizer que a pessoa tem saúde. Assim como se tiver com excesso de peso ou acima do peso, e na cabeça dela aquilo está acima do peso, por que é acima do peso? Alguém falou que a pessoa de 1 metro, não sei quanto, tem que pesar não sei quanto. Então, se eu tenho 1 metro, não sei quanto, eu peso mais, eu estou acima do peso. Então, entra toda aquela questão social também, né? Então, ela acha que está acima do peso ali. E ela fala para você, não, eu como pouco, eu como isso. Gente, então, como assim? Como assim? Come pouco? Então, por que ela está com aquele braço daquela largura, com o abdômen estendido daquele jeito? Como assim? Come pouco. Aí você vai entrar na questão da histeria. Por que ela está se protegendo de quê? Proteção, Para a falar falta da aquilo, proteção. mas eu como pouco, não sei o quê, não sei o quê. Não, não e não. Quem come pouco não tem sobrepeso. Aquele sobrepeso que a sociedade estabeleceu, que diz que tem 1 metro, não sei quanto, não pode pesar, não sei quanto. Não, né? Aquele normal, que normal foi a maioria escolheu, então aquilo foi dito como normal, né? Então entra toda aquela questão social também. A gente vai cair de novo lá nessa questão da histeria. Como essa relação aí, como é que eu me relaciono com essa parte social? Como é que eu me relaciono com esse grande outro? Né? Quando você falou assim, quando viu onde que ela tinha o vitiligo, eu não sou de assistir Big Brother, mas eu lembro dessa menina assim, toda manchada, quer dizer, se sentiu totalmente desamparada, desprotegida, né? Mexeu com a integridade dela, que é isso que a nossa pele representa, né? Às vezes a gente vê a pessoa, ela não está acima do peso, igual a sociedade fala, dentro da altura, o índice de massa corpórea, o IMC, não está acima, mas tem os braços, você vê aquele braço assim, bem desproporcional ao corpo, né? Para você chegar nessa paciente, até ela entender que aquele braço dela está daquela grossura, porque ela está precisando de força para enfrentar algo muito pesado que ela está enfrentando, sabe, né, Léa? A gente vê nitidamente isso, sabe? A exemplo, fala assim, o braço fino da pessoa, por que ela está com aquele braço tão fino? Ela está dispondo, assim, muita energia, ela está numa luta tão grande, a energia está sendo sugada, ela está ficando com o braço fino, e entre outras coisas, isso tudo é uma forma de manifestação. A sintomatologia, o corpo o tempo todo está nos dando sinais, sabe? Está nos dando sinais, uma queda de cabelo, igual a gente falou da ANAO, a cegueira, paralisia, contratura, né? Essas coisas todas. E é só a gente prestar atenção, que o corpo está o tempo todo nos dando sinais. Olha, tem algo aí que não está bem, não, sabe? Tem algo aí que não está bem, não. E a questão também que eu ia falar é sobre a queda do cabelo. A última proteção que o nosso corpo tem são os pelos. E a última coisa que fica no nosso topo é o pelo da cabeça. E aí, o que os homens mais perdem? Cabelos, né? Então, isso também pode ser uma manifestação de histeria da atualidade que acometem os homens. Cadê essa proteção? Eu perco a minha proteção, eu não quero enxergar que eu preciso crescer, que eu preciso me proteger, não preciso mais do outro, como eu não dou conta de fazer essa ruptura, muitas das vezes com a função materna, então o que eu faço? Eu perco os meus cabelos para dar conta de continuar. Exatamente. Né? Ou perdem os pelos do corpo mesmo. Então, a gente, né, quando... O Antônio fala muito bem sobre isso, na era dos músculos. O Antônio é muito bom para falar sobre isso. Dessa questão masculina e da era dos músculos, sabe? Qualquer dia você convida ele para falar no seminário Era dos Músculos. Já vai Seminário. Eu não posso perder. Eu estou por aqui ouvindo tudo, viu? Eu não posso perder. Você pede para ele trazer a Era dos Músculos. Vocês vão ver o que acontece. Nacional, né? Desde a Era dos Músculos. A gente já vai marcar fevereiro e março, aí vai vir o Antônio em um, a Leia em outro, para falar sobre vitiligo, esse caso da paciente dela,
para a gente poder trabalhar, porque é muito importante a gente trazer esse conhecimento. Tem pessoas que sofrem e não sabem que tem a possibilidade da terapia, que na terapia consegue trabalhar isso. O Dr. Francis, uma vez, ele trouxe um caso de que já teve reversão de TDAH uma pessoa que foi tratada na psicanálise. Então, assim... Ontem eu dei a aula de psicanálise infantil, falei sobre TDAH também. Pois é. Uhum. É isso mesmo. O TDAH está muito ligado ali à função paterna, essa autoridade, essa liberação. Então, quando não tem essa liberação... A criança não sabe o lugar que ela ocupa no lar. Por isso que o TDAH, ele quer fazer tudo e não faz nada. Não tem quem vai limitando. E aí, vem o TDAH para não vir um borderline. Onde fica igual cabritinho pulando para tudo que é lado, não para. Aí o pai fala, gente, essa criança não para. Cara, ela está procurando um lugar, não está se identificando com lugar nenhum, ela não sabe qual lugar que ela assume, que ela ocupa ali naquela família, né? Naquele laço familiar. Tá procurando tem gente que aparece o TDAH em criança, mas tem gente que só vai aparecer na vida adulta, porque é quando ele tem que reagir, é quando ele tem que fazer as coisas, né? Porque o TDAH até é só agitação, não é só agitação. Não é só agitação. Esquece. Eu falei sobre isso ontem. Você está no 300, a hora que ele já está lá no 500, já esqueceu o 300. Aí, quando ele está no 500, ele já chegou lá no 1000 e esqueceu do 500. E aí vai. Não é fácil, gente. É sofrido também. Se não teve lá atrás, na base da formação das estruturas, alguém que desse o limite e falasse assim, ó, vai até aqui, daqui para lá ainda não. Agora vai mais até aqui, agora tem mais... Se não vai limitando para ele, ele vai buscando. Né? Eu falo muito assim, que criança e adolescente imploram por limites. E quando esses limites não são dados nas estruturas, na formação lá das estruturas, uma hora a gente vai buscar essa referência e não vai ter todo o e muitas das vezes da criança. E muitas das vezes é o que ele viu, tá? Não só o que ele todas as vezes é o que viu, porque a gente busca referências. Né? Referências, porque às vezes viu, fala, mas ele não viu. Vai além do que ele viu, o que ele percebeu. Que é percebeu isso, outro, né? Essa palavra. É o que ele percebeu. Eu falo que sempre assim, ó, na terapia, a gente vai trabalhar como o afeto afeta. Então, como esse afeto afetou para resultar nessa demanda... É tudo que nos afeta, mas como ele foi afetado, como eu recebi. É isso que vai trazer, é isso que o paciente vai trazer para a gente. Né? Como aquilo afetou, como ele compreendeu. Se a gente vai pela linha lacaniana, é o signo, o significado e o significante. Qual que é o significante para esse sujeito? Como que ele dá conta de elaborar aquilo? Como que ele deu conta de elaborar ou de não elaborar? Que está em busca dessa elaboração também, né? Porque às vezes não elaborou. Verdade. Ô Josi, muito bom, sabe? A melhor forma de aprender é ensinando, né? É falando. E assim, uma pena como tem poucas pessoas nesse seminário, né? Pois é. Sempre são poucos, né? Eu, da coordenação do curso, já falei com o Francis que ele tem que pontuar sim, sabe? Ele tem que pontuar sim, porque isso faz parte do tripé do curso, a exemplo do GAEP também. E ele falou assim que não quer forçar. Ele está querendo, assim, tipo, se deixar. Porque quando eles começarem a clinicar, eles vão ver a diferença. Não vão conseguir montar uma carteira. Porque faz muita diferença isso tudo que foi falado aqui, essa troca... Mas é o nome do instituto, né? Pois é, já falei, essa troca de informações, isso, assim, é um academicismo, assim, imensurável, sabe? O que eu aprendi hoje aqui, sabe? Olha, é aquela pergunta, a psicanálise cura? Pois é. Olha aí para você ver, a gente vai de hoje, né? Um caso lá de Anaó, lá de trás, da histeria. Psicanálise cura? Não é? Pois é. Né? Então, quer dizer, ela cura, sim, quando é eliminado determinados sintomas que causam sofrimento. E aí vem aquele estreitamento da nossa vida, né? E é o domínio sobre essa própria estrutura que a gente, exatamente, né, que a gente sente que está sendo cuidado, e aí sim eu posso caminhar.
né? Conseguiu trazer, né, Léia, Tudo. do inconsciente, né? Chegou no consciente, deu o tratamento, como é que é? Chicabum, chacabum. E Né? eu sempre Essa é a importância desse seminário, viu, Josi? Pois é, eu sempre falo assim, ó, os pacientes que deitaram no divã de Freud não são os mesmos que vão deitar nos nossos. Até Exato. mesmo porque, como a doutora Vânia bem reforçou, a gente precisa levar em consideração a questão cultural que o sujeito vive. Então, mesmo que Freud fosse vivo hoje, a questão cultural dele não é a mesma questão cultural nossa aqui. Nem do Brasil, nem eu aqui de Alagoas, nem vocês de Belo Horizonte, nem o pessoal que eu conheço de Manaus, nem de lugar nenhum. Cada cultura tem ali, né, os seus costumes. Mas, indivíduo, né, Josi? Mas uma coisa é certa, a base é a nossa referência. O caso de Anaó, há anos aconteceu, mas a gente ainda usa como referência, a gente ainda vai beber na fonte. Eu tenho mais de 10 anos que eu estudo psicanálise. Já escutei esse caso de Anaó várias vezes, mas cada vez que eu escuto e que eu estudo, eu aprendo algo novo e diferente. Eu olho... Eu sempre falo isso, né? Se a gente pegar para estudar amanhã, a gente tem algo novo para a gente aprender. Algo novo, esse contexto aí cultural, né? O entendimento de histeria na época de Freud estava ligado, sim, a questões sociais e culturais, desde aquela época, com repressões sexuais e papéis de gênero. Tinha. Né? Hoje, as expressões de sofrimento psicológico eles variam de acordo com o contexto cultural e individual. Aí é onde a gente entra. Verdade, com certeza. E assim nós vamos caminhando. Antes da gente começar a gravação, eu peguei e falei, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Eu falei sobre essa frase. Ela fala aquela coisa sempre... e fica sempre conhecimento com aquele que compartilha. E hoje foi tanta... Pode mandar no meu zap essa frase aí, viu? Que eu não vou escrever agora, não. Eu te mando. Manda a música, porque é até uma música muito lindo, bonita. É uma música linda, né? Ela é linda. Então, assim, a gente faz os seminários para os alunos, mas a gente também aprende. E como é gratificante a gente poder beber na fonte de quem tem um conhecimento tão rico quanto a doutora Vânia. Quando a gente iniciou o seminário, eu falei sobre o livro dela, e fica de novo a dica do livro, porque se a gente não conhecer a nossa mente, se a gente não souber o que nos constitui, a gente não vai saber usar as ferramentas corretas, né? Igual quando a gente vai fazer terapia. Eu falo com os meus analisandos, os meus pacientes, que eu quero ser para eles como um girassol em dias nublados. O girassol. Eu quero ser esse girassol em dias nublados, para quando o sol vier, eles possam caminhar sozinhos. Então, você é uma luz ali na estrada para que eles caminhem. E a gente precisa conhecer a nossa mente para a gente poder fazer esse percurso, porque é o paciente que vai se permitir. Então, quando a gente se conhece, quando a gente se permite conhecer, aí sim a gente consegue fazer essa caminhada solo, né? Fazer essa caminhada sozinho. Mas é bom a gente ter referências como a doutora Vânia, que veio, compartilhou, foi, nossa, muito generosa. Eu sei que a agenda dela estava, assim, mega atarefada, fez o GAEP, deu aula ontem, vai dar aula sábado, e ainda disponibilizou o tempo para vir aqui compartilhar com a gente o conhecimento. Então, doutora Vânia, gratidão por esse momento, gratidão por você ser tão generosa em compartilhar de uma forma tão leve e de fácil compreensão aquilo que você já estudou, viu? É sempre uma honra tê-la aqui no seminário. Obrigada, Josi. Você é minha parça, né? Concordo. Sempre juntas. E você falou do livro aí, tá vindo outro livro, né? Deus está me dando outro livro de presente. Escrevi 50 páginas só, porque tive assim, fiquei meia... Né, fiquei meio um pouquinho devagar em sexta. Teve outras coisas. Né? O nome do livro já tem, Quem Mexeu em Meus Sentimentos. Olha. Então, assim, tem 50 páginas já escritas. Talvez ano que vem eu termine, sabe? Mas filhinho assim, crescendo. Mais um filho muito amor, sabe? Assim, muito amor mesmo, um conteúdo assim muito bom. Presente de Deus. Eu reconheço que é presente de Deus, Deus que me capacita.
Fala assim, ele fala para mim literalmente, ele vai começar escrevendo sobre isso, vai começar disso. E vai. Incrível. Que coincidência. Essa semana que passou, eu trabalhei em terapia, e essa semana também, com os pacientes, na semana passada com um paciente específico, e essa semana com outro paciente, sobre o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que fala para a gente sair da nossa zona de conforto, né? E aí, agora, você vem com esse tema desse livro. Quem mexeu nos meus sentimentos. E que eu tenho certeza que vai ser incrível, que vai ser mais um conteúdo para a gente sair da nossa zona de conforto e evoluir. E aí, quando estiver pronto, venha para o seminário para a gente fazer essa apresentação. Ótimo, com certeza. Viu? Pessoal, eu quero agradecer também todos vocês que estiveram aqui presentes. É sempre bom ter vocês aqui ao vivo com a gente. Fica gravado para poder rever, mas a gente sabe que quando a gente está aqui ao vivo, a energia e a sensação é muito maior, né? Esse foi o último seminário de 2024. A gente se encontra agora em janeiro para falar sobre saúde mental, sobre o Janeiro Branco. E aí eu conto com a participação de todos vocês para que a gente possa fazer um evento e um seminário bem bonito para a gente levar conhecimento às pessoas que precisam. Viu? Gratidão a todos vocês e até o nosso próximo seminário. Ok. Tchau, foi muito bom, viu, gente? Tchauzinho. Abraço, gente. Tchauzinho. Manda o zap, hein, Josi, para mim, hein?